e a gente fala agora sobre o caso do Credit Suisse. Como a atual situação do banco pode influenciar o mercado mundial e o que vamos repercutir agora com o economista-chefe da Valor Investimentos, Peter Carvalho, que está ao vivo com a gente. Peter, boa noite. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A preocupação aqui é justamente com os efeitos disso aqui no Brasil, né, Peter? Você acredita nisso? Teremos efeitos? Vamos sentir por aqui também? Ainda parece meio distante esse risco, né? É importante falar que o sistema financeiro do Brasil é bem rigoroso e funciona muito bem, né? Principalmente quando a gente compara, né, com a quebra dos bancos americanos. Aqui, só para você ter uma ideia, Vitor, os ativos são marcados a mercado diariamente. Então, é muito fácil a gente analisar e perceber a saúde, né, financeira desses bancos. Claro que não estamos totalmente isentos de qualquer risco. A gente teve no Brasil o efeito de Americanas, então, quando muitos bancos perderam dinheiro, quase aí 40 bilhões, e também outros bancos tendo problemas, né, com os inadimplentes. Mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos foi muito mais sério, né, quando a gente não tinha noção de como o caixa dos bancos estavam, né? Porque a maioria não era marcado a mercado e quando teve essa corrida dos saques, acabou prejudicando. O que chega aqui no Brasil, infelizmente, é esse medo, essa incerteza, o que é ruim não só para o Brasil, como também para o sistema financeiro mundial. Então, toda essa incerteza pode gerar até uma corrida de saques a bancos que é desnecessária. E aí, do medo da incerteza acaba virando até realidade, viu, Vitor? Peter, o Cristiano Vilela vai te fazer a próxima pergunta. Diga lá, Vilela. Peter, boa noite. Hoje acompanhamos, né, esse episódio, esse corre-corre por conta desse decréscimo no valor das ações do Credit Suisse. Qual é a gênese dessa crise? Quer dizer, temos agora essa fala do representante do Banco Nacional da Arábia Saudita, né, que é o principal acionista do Credit Suisse, mas esse me parece que é o estopim da crise. Na verdade, é uma crise que já vem sendo gerada há bastante tempo. Gostaria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes e espectadores. Perfeito, né? Muito tem se falado de uma recessão e, pelo visto, ela começa a surgir. Então, a gente, pós-pandemia, vive numa década que deve ser principalmente de juros altos e inflação alta. Ou seja, o cenário, principalmente quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, mudou, né? Eles não veem uma inflação desse nível há mais de 40 anos. Eles trabalhavam basicamente com juros negativos. Então, o cenário mudou pós-pandemia e isso exige também que haja uma mudança, né? Principalmente no modo de operar, até mesmo nas políticas econômicas. Então, o que a gente viu, principalmente com essa alta de juros, né? Juros na Europa era quase zero ou até negativo em alguns países. Você, com essa alta de juros, provoca uma mudança em todo o sistema financeiro. Então, muitos bancos, muitas empresas começam a não saber, por exemplo, digamos, nadar nesse mar revolto. Então, é um cenário de adversidades pós-pandemia e que pode ocorrer algumas empresas que a gente já viu começando a quebrar, bancos começando a quebrar. No caso do Credit Suisse, foi uma série de fatores. Quebrou a Archegos, quebrou uma outra financeira britânica. Esse ano, os sauditas não puderam aumentar a participação para injetar mais dinheiro, então até por motivos de compliance, segundo eles, não puderam aumentar para acima de 10%. Aí ficou a pergunta, e agora, quem vai poder ajudar o Credit Suisse? Então, principalmente, que a gente tem 2 bancos americanos quebrando. Então, o cenário começa a ficar mais complicado. E aumenta também os saques, né? O Credit Suisse já vem numa crise que não é de hoje, os saques e a desconfiança vêm aumentando, né? No ano passado a gente esperava um socorro, principalmente
do governo suíço, talvez venha agora, já se fala até numa possível fusão da unidade suíça com o principal concorrente, que é o UBS. Enfim, o cenário é bem adverso e é como alguns começam a dizer no mercado, né? Quando os juros sobem, a gente começa a ver algumas baleias boiando no oceano. E o Credit Suisse é uma dessas, né? É um gigante. Obviamente, se ele quebrar, muitos quebram. Por isso que o socorro deve vir logo, viu? Pois é, né, Peter? E a gente não está falando de um banco qualquer, né? O Credit Suisse é uma das instituições financeiras mais tradicionais do mundo, né? Não é um banco que apareceu agora no cenário, ninguém sabe de onde e do dia para a noite veio abaixo, né? Não, a gente está falando de uma instituição muito tradicional. Isso pode funcionar como um alerta para outras instituições tão longevas quanto o próprio Credit Suisse, mostrando que isso pode acontecer em outros casos também, em outros países, aqui no Brasil inclusive. Pode funcionar como um alerta, Peter? Perfeito, né? Em 2008 a gente viu, por exemplo, obviamente era um cenário adverso, diferente, com muitos bancos alavancados, a gente viu a quebra do Lehman Brothers, um banco gigante que o governo na época não conseguiu segurar. E muitos ali estavam em crise, mas um deles teve que quebrar e foi o caso do Lehman Brothers. Hoje a situação é diferente. Alguns bancos estão passando por dificuldade e faz parte ali da intenção do governo ajudar esses bancos para que essa quebradeira não se espalhe. E faz parte também dos bancos centrais trazer uma estabilidade para o sistema financeiro. Então, controlar essa queda, obviamente, né, o Credit Suisse já vem sofrendo, tem problema de ingerência também lá dentro, mas para evitar que a quebradeira se espalhe e o pânico se espalhe, infelizmente tem que manter esse gigante vivo, né? É o que alguns chamam grande demais para quebrar. Vilela. Ô, Peter, hoje nós tivemos, né, como consequência desse episódio envolvendo o Credit Suisse, nós tivemos logo no início a Bolsa de São Paulo com uma queda bastante significativa, acentuada de mais de 2%, e que depois, ao longo do dia, essa queda diminuiu, finalizou cerca de 0,25 de queda apenas. Quer dizer, na sua visão, ao longo do dia de hoje, o mercado teve uma percepção de que isso, pelo menos num primeiro momento, não vai atingir a economia brasileira, ou essa recuperação do dia de hoje foi uma recuperação trazida por outros fatores e não pelo episódio do Credit Suisse? O medo pelo mercado começa a se espalhar, mas é como eu falei, o mercado brasileiro, no sentido dos bancos, principalmente, né, um sistema financeiro bem regulado, isso não deve chegar com tanta força aqui. Obviamente, o Credit Suisse tem operações no Brasil, mas são pequenas perto do que ele tem na Europa. E outros bancos até podem comprar essas operações aqui no Brasil. Temos grandes bancos, obviamente são poucos, mas mesmo assim bem regulados, bem fiscalizados, e esse medo não chega no Brasil, não afeta os balanços. Temos nossos problemas locais, então um grande número de inadimplentes, mas mesmo assim os bancos têm um caixa ali bem separado para isso. A gente tem um Banco Central que olha exatamente diariamente para a situação financeira dos bancos. Mas esse cenário de juros altos, se continuar, também deve trazer outros problemas, seja aqui ou lá fora. É um cenário muito adverso. Com esses juros altos, muitas empresas e bancos não vão conseguir navegar. Então, por isso se fala muito em baixar juros. Nos Estados Unidos já começam a cogitar que os juros possam baixar já esse ano também. Então a gente já tem uma mudança de narrativa. Não é só aqui que estão querendo baixar os juros, também é lá fora, viu? É um cenário que não dá para navegar tranquilamente. Muito bem, conversamos aqui com o economista-chefe da Valor Investimentos, Peter Carvalho. Obrigado mais uma vez, Peter, pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Obrigado, boa noite. Obrigado.